Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto. Você está no canal Exposição Bíblica. Eu sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília desde 2001, né? Pastor plantador dessa igreja. Estamos aqui também há 12 anos no projeto Exposição Bíblica, que é um projeto de treinamento de pregadores. Nós temos duas plataformas de treinamentos de pregadores, que é a academiadoexpositor.com.br e o prmichelaugusto.com.br. Na academia nós temos mais de 20 docentes dos melhores. E na plataforma prmichelaugusto.com.br nós temos um curso dos 10 passos da preparação e entrega da exposição bíblica, do sermão expositivo, tá bom? Bom, hoje nós estamos aqui para falar do Clube de Leitura do Pregador, uma novidade da exposição bíblica. Nós começamos agora em junho com o livro do Martyn Lloyd-Jones, A Pregação Apaixonada de Martyn Lloyd-Jones, compilado por Steve Lawson. O Steve Lawson fez uma pesquisa bastante apurada da vida, obra e pregação do Martyn Lloyd-Jones, tá? E nós vamos usar esse livro. No Clube de Leitura do Pregador, eu sempre vou colocar livros que sejam fáceis de acesso, porque nós temos aqui pessoas de todo o Brasil, de outras partes do mundo, que fazem parte desse clube. Então, eu não vou colocar livros que são difíceis, livros que as pessoas não vão conseguir ter acesso, tá? Então, são livros geralmente clássicos, referentes a autores clássicos, a pregadores que fizeram um bom trabalho para a glória de Deus na história da igreja, tá bom? Bom, eu queria tratar hoje de 20 características do Martyn Lloyd-Jones como pregador. Baseado no capítulo 1, esse vídeo vai para todos os nossos irmãos que estão no clube e também vai para aqueles que se interessam pelo clube de leitura. O clube de leitura funciona da seguinte forma: nós temos um mês para uma leitura de um livro, nós produzimos 4 vídeos, são vídeos guias para a leitura desse livro, e ao final do mês nós nos encontramos com todos os leitores via online para o compartilhamento de experiências de leitura, tá bom? Então, se prepara aí. Vamos lá, 20 características de Lloyd-Jones como pregador. Primeira característica que é muito importante, ele era um pregador convertido, né? A pregação do evangelho que o convenceu que ele era um pecador, né? O levou à conversão pelo poder do Espírito Santo. Lloyd-Jones vivia um dilema muito complexo. Por quê? Porque ele já tinha ouvido sermões, ele era um médico, né? Ele já tinha ouvido os sermões, mas os sermões não deixavam ele convicto de que ele era um pecador, né? De que ele necessitaria nascer de novo. Os sermões que ele já tinha ouvido anteriormente deixavam a desejar, no sentido de que não mostrava para ele que ele era um pecador. São aqueles tipos de sermões que fazem com que a pessoa já entenda que é cristão, só pelo fato de ter nascido no lar cristão, de fazer parte de uma nação com influência cristã, tá? Então ele é um pregador convertido, tá? Segunda questão, ele era um pregador convicto da sua vocação. Em 1926 ele deixa a medicina para seguir o chamado pastoral e de pregação do evangelho. Terceiro lugar, ele era um pregador do evangelho e não um entretedor gospel, né? Bom, quando ele assume o primeiro pastorado dele, uma igreja pequena, ele elimina as distrações, como o excesso de arte, né? E a igreja estabelece uma agenda focada na palavra e na oração, onde continuamente Lloyd-Jones falava das riquezas insondáveis de Cristo em toda a Escritura. Quarta característica de Lloyd-Jones como pregador, ele era um pregador redentivo, ou seja, era um pregador que abordava a ira, né, e a justiça de Cristo, a ira de Deus pelo pecado de Adão e a justiça de Cristo como o segundo Adão perfeito.
Ele abordava o pecado e a graça. Então ele era um pregador redentivo, ele não ficava no legalismo e muito menos no antinomismo. Tá? Então a pregação do evangelho nos leva a fugir desses extremos. Quinto lugar, ele era um pregador que tinha um zelo pela glória divina. Ou seja, ele não fazia anedotas no púlpito, piadas, ou narrava histórias pessoais, ou a pregação dele não era simplesmente um testemunho pessoal. Embora eu tenha a convicção de que o testemunho como cristão não deixe de fazer parte em algum momento, mas o que nós precisamos entender é que ele não usava o púlpito para falar de si próprio, certo? Sexto lugar, ele era um pregador bíblico, responsável pela recuperação bíblica durante a segunda metade do século XX. E Lloyd Jones, a gente tem que entender o contexto dele. Ele viveu num contexto de teologia liberal. Ele até teve dificuldade de fazer seminário na época porque os seminários estavam liberais e ele não queria se contaminar com o liberalismo teológico. Sétimo lugar, era um pregador direto, com ênfase na conversão e com um toque muito especial de doutrina, né? Ele era um pregador doutrinário. O Thomas Nettles escreveu um livro muito bom sobre pregação doutrinária, tá? Esse livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Pronobis, certo? Bom, oitavo lugar, ele era um pregador que não se encantava pelo evangelho social da época. Assim como a gente tem muito hoje, né? Um evangelho dito progressista, né? Um evangelho que transforma Cristo num revolucionário. Esse tipo de evangelho, e a gente pode chamar isso de outro evangelho, era muito característico da época de Martin Lloyd Jones, certo? E ele não se encantava com isso. Nono lugar, né? Ele era um pregador dependente do Espírito Santo. Irmãos, queridos colegas pregadores, a nossa pregação, ela é trinitária, né? Nós pregamos Cristo, né, para que Deus seja glorificado na ação do Espírito Santo. Então, a pregação é trinitária. Há uma distorção muito grave quando eu ouço alguns dizerem o seguinte, que a pregação pentecostal, ela é uma pregação que se preocupa com o Espírito Santo. E a pregação da linhagem não pentecostal, nem tanto. Eu acho isso um pouco incoerente. Nós precisamos olhar a pregação como um ato trinitário. Não tem como deixar de pregar Cristo em toda a Escritura, não tem como deixar de glorificar a Deus, porque é o motivo da criação e o motivo da redenção, a glória divina, e muito menos pregar Cristo sem a ação do Espírito Santo, né? Então, assim, toda pregação que se diga cristã, que se diz cristã, ela necessariamente deve ser dependente do fator trinitário. Então, Lloyd Jones pregava na dependência do Espírito Santo. 10º lugar, ele era um pregador expositivo. Ou seja, ele não dava somente o sentido gramatical do texto, mas ele expunha os princípios, as doutrinas que as palavras tinham intenção de transmitir, certo? 11º lugar, ele era um pregador ortodoxo, olha, quase não saiu, hein? Não emocionalista, mas ao mesmo tempo que ele era um pregador que tinha uma ortodoxia forte, ele não era emocionalista, mas ele era um homem incendiado pelo poder de Deus, certo? E a gente entende que o poder de Deus, ele vai se estabelecer nas nossas vidas através dos meios de graça que o próprio Senhor estabeleceu para a igreja dele. Então, é uma pessoa que, pela graça do Senhor, usa os meios de graça com uma prioridade da manifestação da graça nos meios públicos e no meio privado, lendo, estudando, orando, seja no culto público, na vida pública da igreja ou na vida privada, essa pessoa vai ser uma pessoa incendiada pelo poder de Deus, tá? 12º lugar, ele era um pregador de séries. Ele pregava séries de mensagens com uma forte sensibilidade pastoral e doutrinária. Eu achei muito interessante essa parte do Lloyd Jones.
Ele tinha um cuidado em pregar um livro, como ele pregou Romanos durante anos, né? Esse é o famoso caso do Lloyd Jones. Mas ele tinha uma sensibilidade de expor também séries expositivas, e eu faço muito isso, eu alterno, né? De modo a lembrar de alguma necessidade específica da igreja. Por exemplo, vamos lá. Em 1954, ele pregou uma série no Sermão do Monte. Em 1952 a 55, ele trouxe uma série sobre grandes doutrinas da Bíblia. Então, ele expunha textos que tratava de grandes doutrinas da Bíblia. De 55 a 68, ou seja, 13 anos, ele expôs Romanos. Depois ele expôs uma série sobre avivamento, porque existia um contexto de mundanismo, doutrina fraca e superficialidade espiritual muito grande. Então, assim, eu tenho uma convicção que nós podemos alternar. Por exemplo, eu terminei uma série agora nas cartas pastorais e estou começando outra série agora com o título Amando Cristo e a Igreja Local, diante das distorções que o desigrejamento traz para a igreja, né? E eu uso textos específicos. Por exemplo, eu estou começando essa série com Deuteronômio 6. Eu vou expor durante 6 domingos Deuteronômio 6. Depois eu vou passar para outros textos de Deuteronômio, que são textos muito focados na questão da adoração pública, e fazer uma conexão com a adoração pública no Novo Testamento e amarrando com a necessidade de amarmos a Deus, ensinar as próximas gerações a amar a Deus por intermédio da justiça de Cristo e do apego com a congregação local, com a igreja local, tá bom? Então isso é extremamente possível e necessário, né? Às vezes você vai levar uma série que vai tratar de um livro, às vezes uma série que vai trabalhar uma porção de um livro, como é o Sermão do Monte, capítulo 5 ao 7, o Lloyd Jones fez isso. Eu já fiz uma série baseada, por exemplo, em Romanos 14, que fala muito sobre a questão da teologia, da cultura, especificamente na questão da alimentação, tá? Isso é extremamente possível. Bom, em 13º lugar, ele era um pregador que queria implementar uma cultura de um movimento reformado, tá? O contexto dele é um contexto metodista reformado, né? Uma variação aí do metodismo. Depois ele foi pastor na capela de Westminster, né? E a cultura dele é uma cultura reformada, onde a justificação pela fé e as escrituras acima da tradição, não eliminando a tradição, é lógico, faziam parte dos 2 princípios elementares do Lloyd Jones, certo? Bom, ele era um pregador mentor, ou seja, ele se preocupava em mentorear os pastores. Como isso é importante, né? Pastores precisam ser mentoreados. Em 15º lugar, ele era um pregador consciente da sua missão. Ou seja, ele não estava buscando fama, sucesso, mas simplesmente expor a sã doutrina. O contexto, repito, o contexto de Lloyd Jones é um contexto de enfraquecimento doutrinário entre os evangélicos da época. Então, ele tinha uma consciência muito forte da sua missão na sua época, né? A gente precisa ter esse senso de missão na nossa época. Qual é a principal necessidade de todas as épocas? Que a pregação do evangelho seja estabelecida. Mas existem problemas pontuais, e o problema pontual no contexto de Lloyd Jones era o enfraquecimento doutrinário. A pregação não era uma pregação mais doutrinária, né? Bom, em 16º lugar, ele era um pregador da unidade evangélica. Só que essa unidade evangélica não poderia custar a verdade, né? Ele era contra um tipo de ecumenismo barato, né? Ele era contra esse ecumenismo barato, que tem muito hoje, né? As pessoas negociam a verdade do evangelho em prol de uma unidade. Isso não é unidade, né? Então, essa unidade evangélica deveria ser centrada no evangelho. 17º lugar, ele era um pregador de uma igreja local, né? Que era um farol do evangelho, a capela de Westminster, né? Era um farol do evangelho. Isso nos chama muita atenção. Numa era de aventureiros,
nós precisamos entender que uma igreja local precisa ser um farol da pregação do evangelho. 18º lugar, ele era um pregador que valorizava a igreja local, né? As ações mais enérgicas dele fora da igreja local se deram após a sua aposentadoria, né? Ele se aposentou devido a um câncer, então ele se aposentou no contexto da Capela de Westminster e começou a viajar, produzir muitas literaturas. A produção literária dele e a itinerância dele se deu após de um tempo sendo pastor e pregador da igreja local. 19º lugar, ele era um pregador docente na área de pregação, ou seja, ele dava palestras sobre pregação, e essas palestras foram transformadas num livro clássico chamado Pregação e Pregadores, que é um clássico que muitos seminários usam nas suas bibliografias, básicas ou complementares. 20º lugar, ele era um pregador convicto da glória futura. É um fato interessante que aconteceu com Lloyd Jones. 2 dias antes da morte dele, que se deu em 81, ou seja, Lloyd Jones é um contemporâneo, né? Ele escreveu um bilhete para a família e disse o seguinte: não orem pedindo que eu seja curado, não me privem da glória divina. Olha que convicção da Nova Jerusalém, olha que convicção da consumação de todas as coisas na glória futura, né? Bom, então fica aí esse primeiro vídeo do nosso clube de leitura. Que Deus abençoe vocês e sempre ao final do mês nós nos encontramos no clube de leitura daqueles que estão inscritos para compartilhar as experiências de leitura, né? Cada um de casa, online, tomando o seu cafezinho, o seu chazinho, compartilhando aquilo que mais chamou a atenção na leitura do livro, tá? Então, nós estamos no mês de junho de 2024 lendo esse livro, A Pregação Apaixonada, do Lloyd Jones. Se inscreva no canal, ative o sino para você receber as notificações e não deixe de acessar as nossas plataformas de treinamento de pregadores, prmichelaugusto.com.br e academiadospositor.com.br. Um forte abraço para todos vocês, fique com Deus, tchau, tchau.